é fácil entender o sucesso de The Witcher 3. Ele foi o grande RPG em terceira pessoa da geração do PS4 e foi o jogo responsável por mostrar do que o Xbox One e o PS4 eram capazes de fazer lá em 2015. Obviamente, eu fui atrás do jogo para ver o que ele tinha para me oferecer. Na época, minha experiência com o jogo foi de altos e baixos. The Witcher 3 tem uma história principal legal, ainda que seja muito arrastada na minha opinião, com você passando diversas horas indo de lugar em lugar atrás da Ciri. No final, a história até que fecha bem. Na verdade, o grande fascínio do jogo é a sua construção absurda de mundo, que dá um tom espetacularmente particular para o jogo, com a sua trilha sonora, as vegetações, casas, estradas, animais, monstros e pessoas, e tudo isso está intrinsecamente ligado à qualidade das missões secundárias, e é nelas onde você vai experienciar toda a magnitude desse universo sensacional. Foram as missões secundárias que me mantiveram no jogo, depois de dropar dele umas 3 vezes, e ficar meses sem jogar em alguns desses drops, devido à falta de vontade que eu tinha de jogar o jogo, devido a partes arrastadas da missão principal. Muita gente gosta do mundo aberto dele, mas pra mim, o mundo aberto dele é uma decepção em muitos aspectos, principalmente as porcarias dos pontos de interrogação. Eu sei que tem coisa legal, como covil, monstros e outras coisas, mas principalmente os locais de tesouro são as porcarias. Você anda de um lado até o outro do mapa atrás deles, para quando chegar lá descobrir que perdeu tempo da sua vida para conseguir 10 moedas, uma espada, com dano pior do que qualquer arma que você já tinha pegado nas primeiras horas do jogo. É incrivelmente revoltante, e é só olhar o que Assassin's Creed Origins fez com os pontos de interrogação que dá para perceber que não era difícil The Witcher 3 ter feito algo que prestasse mesmo em 2015. Agora, são os problemas da história principal, o gosto amargo do jogo que ficou por eu ter feito os pontos de interrogação depois de ter feito as missões secundárias e a principal, juntos os problemas de jogabilidade, daí você tem um prato perfeito para odiar o jogo, ou eu odiar o jogo particularmente. Mas aí entra em jogo as expansões Heart of Stone e Blood and Wine. São excelentes expansões que resolvem todos os problemas que eu tenho com o jogo base. Heart of Stone tem uma história que me manteve engajado do início ao fim. Assim como Blood and Wine tem uma boa história e uma nova região que é sensacional e resolve os problemas dos pontos de interrogação inúteis, e foram graças às expansões que o dinheiro que eu gastei em The Witcher 3 não foi em vão. Eu ainda pretendo jogar essa versão de nova geração que saiu e espero que o tempo faça eu gostar mais de The Witcher 3 base. As expansões são boas, isso é inegável, mas tem coisas do The Witcher 3 base que, cara, são dose. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Curte, comenta, compartilha. Fiquem com isso sempre e até a próxima. Fui!